noite, pessoal. Estamos aqui continuando o projeto da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Deus em Bahia. Ainda teremos mais um domingo, este e o próximo, em lockdown e com possibilidade de depois retornar. Nós então continuaremos de forma presencial. Estamos vendo o livro do Apocalipse e vamos continuar hoje. Fazemos uma oração. Bendito Deus, Pai, louvado seja o teu nome. O Senhor conhece, amado, as pessoas que estarão participando, em que condições, diversas condições em que cada uma estará tirando esta hora do seu dia para análise da tua palavra, mas que, Senhor, esta palavra vá ao encontro, que não seja apenas informação acadêmica, intelectual, mas que de fato, meu Deus, seja o bálsamo, o conforto, a exortação, a força necessária para viver esse dia de hoje, para viver todos os outros dias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última aula, deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Nós encontramos este material desse pastor John, né, de Ouro Preto do Oeste, e eu disse a vocês que para mim, se eu fosse preparar um material, eu creio que faria alguma coisa exatamente desse jeito, né? Deixa eu aumentar aqui, acho que eu posso aumentar, muito bem. Seria alguma coisa exatamente assim. Eu dei uma olhada geral, achei excelente o material, né? E não achava que o pastor John ia entrar em assuntos acadêmicos como estes que na aula passada, eu quero ter aqui com vocês, Laodiceia. E de que forma a gente vai entender aqui por essa arranjo que ele fez, que essas três últimas, né? A igreja de Sardes, que é a igreja da Reforma Protestante, que tem tudo a dizer para nós protestantes. A igreja de Filadélfia, que faz parte da época profética. E aqui a igreja de Laodiceia, que existe, né, dentro da nossa hermenêutica dispensacionalista, onde a gente entende que essas igrejas de fato existiram e que as mensagens foram para elas naquela época, mas que também contém um elemento profético, onde toda a era da igreja é dividida em 7. A era da igreja termina no arrebatamento, termina a era da igreja. A igreja não é um projeto que vai indefinido, vai até no arrebatamento, etc. Né? E quando ele entrou aqui na igreja de Laodiceia, cujo significado é os direitos do povo, quer dizer, não são mais os direitos da Bíblia e não são mais os direitos de Deus, a gente vai ver isso aqui, né? Então a gente já viu algumas coisas aqui. Agora o pastor entrou em assuntos nesse pequeno parágrafo aqui que realmente vão pedir que a gente explique isso aqui, né? Então, a igreja morna, tolerante e ecumênica, né? Ecumênica, eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês, a gente até tem que ler, ó.
São coisas que a gente tem que ler. Ecumenismo para o século XXI, tenho que ler isso aqui, tenho que entender isso aqui. Estamos vivendo na época da igreja que propõe o ecumenismo, vamos entrar lá. Olha, os herdeiros da verdade pregada pelas igrejas da era anterior, que ainda continua existindo, eram os fundamentalistas. A gente tem que ver o que são os fundamentalistas, etc. Infelizmente, na era de Laodiceia, novos movimentos errados, infiltraram as igrejas e até mesmo as igrejas fundamentalistas. Temos que ver o que é isso aqui, porque a igreja de Deus é fundamentalista. Esses movimentos vieram com muitas atividades e pessoas, mas sem a presença verdadeira. Presta atenção, irmão. Sem a presença verdadeira. Não é que não é sem a presença, é sem a presença verdadeira. Por que sem a presença verdadeira? Por causa das doutrinas bíblicas que são negadas. Nós vamos tentar ver isso aqui, né? A neo-ortodoxia, qual seja teologia dialética ou teologia da crise. Deixa eu te mostrar aqui a teologia da crise, está aqui, ó. A teologia da crise está bem aqui, ó. Livrinho pequeno do Emil Brunner, vamos falar sobre ele, da editora Novo Século, Teologia da Crise. Eu já tinha lido, né, coisa que eu tive que ler. Eu vou explicar para vocês que para entrar neste assunto, teologia da crise, teologia dialética, né, é uma grande responsabilidade, porque eu não posso entrar ele aqui propõe, por exemplo, que foram essas teologias dialéticas da crise que complicaram a questão das doutrinas bíblicas, onde se pega muita presença de Cristo, mas não se prega a doutrina bíblica, né? Usa a fraseologia bíblica com um significado liberal. Fundamentalista, a gente quer no significado literal. Significado liberal, a gente vai ver que ele significa também o neo-evangelicalismo. É um novo nome para igrejas evangélicas, né? É chamado de evangelicalismo. Porque evangélico pode significar muita coisa. Se formou por dentro do fundamentalismo, por crentes que acreditavam que era melhor se colocar num jogo desigual com os fiéis para ganhá-los a Cristo. Vamos lá devagar. Vou dizer uma coisa. Eu já falei com vocês que muitas das vezes nos círculos acadêmicos de teologia, então alguns temas se dizem assim, até é bom explicar porque alguém pode ter entendido errado. Alguns temas não são muito práticos de levar para a igreja, onde tem pessoas que leem, tem pessoas analfabetas, tem todo tipo de compreensão, mas quando a gente falou disso, se diz que certos temas não são apropriados, não é porque em círculos acadêmicos a gente estuda coisas que, se falar para a igreja, vai ser contra o que a gente prega no... Não é isso. A gente não discute e não aceita coisas que não são aceitas oficialmente na igreja. É que são assuntos que talvez não sejam tão atrativos, né? Chega a ser maçante. Inclusive, eu acredito e entendo, acho que uma certa quantidade de pessoas não vai assistir isso aqui até ao final, não. Porém, eu assumi com vocês uma responsabilidade de estar passando um ensinamento sobre o livro do Apocalipse. E eu tenho a responsabilidade
de não passar alguma informação que não seja correta, ou alguma informação incompleta que possa te causar alguma confusão. Então entenda isso aqui, eu vou te mostrar um pouco para você ver onde nós estamos. Esses assuntos aqui que o pastor John trouxe, realmente é dos tais, dos tais. E entra muita filosofia, teologia e uma série de coisas. Porém, quando eu analisei esse material, eu não vi tudo, assim, eu vi todas as várias lições. Eu disse assim, se eu fosse preparar o material, seria exatamente isso, né? Mas o pastor João, ele fez aqui uma interpretação que é a seguinte: como Filadélfia, né, como de Sardes, saiu uma reação chamada Filadélfia, e de Filadélfia saiu uma reação chamada Laodiceia. Então, irmãos, aqui veja isso aqui comigo. O que é fundamentalismo cristão? Eu digo para você, a Igreja de Deus é fundamentalista. É uma tese do século XX entre protestantes, britânicos e estadunidenses, como uma reação ao liberalismo teológico. Teologia liberal. Isso aqui é Wikipédia, você pode procurar depois. Representava a tentativa de abordar a religião de uma perspectiva crítica, aberta, honesta e racional, sem negar ou menosprezar a importância da experiência religiosa e do compromisso religioso. Você vê que a palavra-chave aqui é religião, teologia liberal. O que foi, irmãos, aqui, né, e o modernismo cultural, a reação é que a Bíblia, deixa eu explicar aqui, falar para vocês umas coisas, né? Lá na época do Lutero, a fé cristã, ela, de Lutero, depois de Lutero, né? Passou Lutero, veio a Reforma, veio a era de Filadélfia, mas a ciência afrontou muito a teoria da evolução. Ela, na época, quando ela se tornou, ela jogou a Bíblia no lixo, não é? E principalmente as teorias literárias, onde se desconstruiu a Bíblia como se ela fosse o livro de uma religião qualquer, tirando dela o caráter que para nós é tão importante. Eu vou mostrar que é a inspiração, revelação de Deus, não produzida pela razão humana. E a Bíblia foi colocada como um livro produzido pela razão humana, qualquer outro que não era negacionista. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil uma coisa chamada os negacionistas. A Bíblia era negacionista da ciência, negacionismo da ciência, a mesma coisa, né? E então foi se desconstruindo. Agora aqui nesse ponto que a gente está vendo, né? Diziam que havia se errado certas doutrinas, especialmente a inerrância bíblica, a ideia de que a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Inerrância. A inerrância distingue-se da doutrina da infalibilidade, a qual assegura que a Bíblia é inerrante quando fala de assuntos, de assuntos aqui, né? Cadê que a gente estava aqui, né?
na inerrância. Quando a Bíblia ela só não erra quando fala de coisas espirituais, mas dizem que quando a Bíblia fala de ciência, de história, a Bíblia está cheia de erros. Os fundamentalistas continuam dizendo que não. A Bíblia é inerrante. Muito bem. Os fundamentalistas, que somos nós, temos uma interpretação literal da Bíblia. Poucos estudiosos consideram os católicos que rejeitam a teologia moderna a favor das doutrinas mais tradicionais. Muito bem. Agora deixa eu te mostrar aqui. Quais são as doutrinas que são negadas? Primeiro, a Bíblia. Nós, fundamentalistas, dizemos que a Bíblia é infalível, suficiente, inerrante, as suas histórias são consideradas como fatos e rejeitamos qualquer outra forma de revelação, que a Bíblia não foi por inspiração individual, não foi por magistério eclesiástico, não foi por profecias modernas, não foi por teologia natural. Deve ser interpretada literalmente, salvo nas partes visivelmente conotativas. Então veja bem, irmão, veja bem. Na época, o que a gente está tentando dizer aqui, entenda, nós tivemos tudo isso negado. A Bíblia não serve. Continuar aqui para você ver, depois. Segundo, o que a Bíblia crê sobre Jesus Cristo? Nós cremos desse jeitinho aqui. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus. Né? Nascimento virginal. Tem algumas obras que eu vou mostrar para vocês, inclusive vou te mostrar aqui. Do Rudolf Bultmann, eu vou te falar do Rudolf Bultmann. Vou ter que te falar de Bultmann, de Barth, de Brunner, de Sartre, entendeu? Jesus Cristo e mitologia. Esse é um pastor alemão. A ideia de mitologia, a princípio, não quer dizer exatamente que seja mentira, mas quer dizer que é uma história, né, criada com intuito. Então, um deles é o nascimento virginal. Nunca aconteceu. Hoje, igrejas, irmãos, a Europa hoje ela é pós-moderna, pós-cristã. Entende isso aqui? A apostasia. Europa pós-cristã. América do Norte, que é um bastião do protestantismo, do evangelicalismo, também já é pós-cristã. O que quer dizer pós-cristão eu vou te dizer depois. É uma forma de cristianismo que, porém, não crê que isso seja verdade. Não pode Maria ter engravidado sem ter contato. Que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus aceitava que era Deus. Os milagres de Jesus são históricos. Jesus andou por cima de água de mar, de 15 quilômetros de extensão. Ele disse que era no meio, ele andou 7 quilômetros em um mar de uma profundidade. Não, isso tem que ser entendido, né? A principal delas, a ressurreição de Jesus. Ressurreição, você fala no sentido de que aquele corpo que teve morto por 3 dias já estava entrando em putrefação. Aquele corpo se levantou e que naquele corpo, o mesmo que foi pregado na cruz, Jesus passou 45 dias conversando sobre o reino de Deus e depois foi visto por mais de 500 irmãos e subiu. Olha,
podemos entender em aparições, ressurreição espiritual, mas negócio de corpo, ressurreição em carne, eles negam, nós cremos. O retorno apocalíptico, que é o que nós chamamos de arrebatamento, que será seguido pela grande tribulação, e depois Jesus vem para reinar. Isso, você crê nisso? Então veja bem, irmãos, eu estou tentando explicar para vocês que isso provocou uma resposta da igreja, né? O criacionismo. Nós fundamentalistas cremos que o homem foi feito por Deus, que o ser humano nunca foi outra coisa antes de ser humano. Rejeitamos o ecumenismo. E não dialogamos com quem não é fundamentalista. Se existe alguma forma de ecumenismo que nós aceitamos, são com outras pessoas que aceitam essas doutrinas. Ecumenismo com catolicismo, com quem não acredita no nascimento, nós não temos esse tipo de... Não somos, inclusive eu já fui chamado aqui em Mambaí de selvagem, antiquado, homem da pedra, que hoje todo mundo faz culto, missa e pastor. Não fazemos. Não há ecumenismo com quem não crê nisso. Outra coisa complicada, irmãos, é a salvação. Né? Nós cremos em salvação. Você sabe que a gente crê sobre salvação. É preciso regenerar, é preciso nascer de novo. Salvação não é adesão a uma crença, a uma doutrina, etc. Cremos no inferno literal. Lago de fogo, cremos num lugar de tormento eterno dos pecadores não arrependidos. Isso aqui é crença. Mas eu vou te mostrar, nós somos muito criticados. Crítica é o que a gente sofre. Né? Vamos lá. Bom, agora eu vou fechar isso aqui, eu vou nesse outro. Agora te mostrar o que é a teologia dialética, que diz aqui a nossa lição. Então, irmãos, deixa eu te falar. Né? Carta Laodiceia, onde o irmão aqui cita a teologia dialética, ou teologia da crise. O que é isso aqui? Interessante, ela é teologia da palavra, um outro nome, quer dizer, né? Ela é teologia da palavra, ou seja, a grande questão, então, é o que é a Bíblia? Que relação há entre Bíblia e palavra de Deus? Quando que Bíblia é palavra de Deus? Bíblia pode não ser palavra de Deus em determinada circunstância e ser palavra de Deus. Então, teologia... Porque o que foi questionado foi a palavra. O que foi questionado foi a palavra. A palavra foi questionada. Posso crer nessa palavra? Mediante o que me diz Darwin. Tem um livrinho que eu já mostrei para vocês também, só para vocês terem ideia. Ele chama assim, ó... É do outro alemão. Religião para quê? E, na verdade, religião aqui no Brasil quer dizer Deus. Eu preciso de religião. Hoje eu tenho quimioterapia, se precisar, tenho radioterapia, tenho psicanálise, tem vacina, tem antibiótico, tem entendimento das teorias políticas de Marx, Freud, Darwin. Está pedindo no livro. Hoje, quando você tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia e compra um remédio e toma. Isso é religião. Então, mas a questão da fé. Fé
serve ainda para alguma coisa. Religião. E outra coisa, que eles trocam a palavra cristianismo por religião. Todos os textos que eu estou lendo aqui, está vendo? Eles não falam em fé cristã, eles falam em religião cristã. Tem um autor que cita aqui, eu não sei se está no texto, que em muitos seminários, teológicos, evangélicos, protestantes, cuidado com cursos bíblicos, onde, em vez de se estudar uma teologia da palavra de Deus, você vai estudar uma teologia das religiões. Então, irmão, aqui na dialética, foi até 1920, vamos ver o que diz aqui. Muito bem. Eu quero te mostrar, irmãos, aqui, os teólogos. E te dizer uma coisa, veja bem. Quando eu te falo que eu não quero ser irresponsável para eu te falar de teologia da crise, porque está na lição da escola dominical, eu, na verdade, não me sinto habilitado. Eu tenho curso teológico pastoral, depois um curso de bacharel, tenho um mestrado. E eu acho que talvez eu teria uma habilitação se eu tivesse um doutorado em teologia contemporânea. Deixa eu te mostrar uma coisa, tá vendo isso aqui, Karl Barth, né? Para mim te dar essa aula, eu não posso, não é fácil eu simplesmente emitir opinião, que isso é uma falsidade, sem ter um conhecimento mínimo. Então, deixa eu te mostrar aqui. De Karl Barth, para poder te dar essa aula, eu marquei aqui. Ó, deixa eu colocar aqui para você entender, eu não sou irresponsável por isso. Karl Barth. Para mim te dar essa aula, eu li, sabe quantas páginas? 995 páginas. Para mim, está falando sobre teologia da crise, eu li 995 páginas de Karl Barth. Agora vem o outro aqui, ó, presta atenção. Eu quero ser responsável no que eu estou fazendo. Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann. Presta atenção aqui, o que eu li. Não li hoje, eu li ao longo dos anos. Jesus Cristo e Mitologia. Rudolf Bultmann. Jesus. Crer e compreender. Teologia do Novo Testamento. Então, de Bultmann eu li 1.500 páginas. Agora, o tema nosso, que é realmente teologia da crise, foram mais 100 páginas. Tem outros que não estão aqui que eu emprestei, mas deixa eu te mostrar aqui, irmão. Aqui, só aqui comigo, aqui, ó. Só estou te dizendo que eu quero te dar essa escola dominical, porque eu não quero ser irresponsável. Aqui, vou te mostrar aqui. São 2.600 páginas sobre o assunto, tentando entender, para não ser um irresponsável e sair por aí dizendo porque Bultmann, porque Barth, quem sou eu, né? Mas eu vou tentar te explicar, seguindo o roteiro aqui do pastor John, de que forma a proposta é a seguinte: de que forma a igreja foi tão vibrante, missionária, pentecostal, ela veio a se tornar uma igreja, e é a igreja hoje. E deixa eu te falar, todas as igrejas hoje, todas nós, corremos o risco de ser isso aqui. E de onde é que está a diferença?
Deixa eu tirar esse aqui que eu já te mostrei, esse aqui também. Desse livro aqui, que é o tema. Aqui, ó. Teologia da Crise. Separei pouquíssimos textos para você entender o que se propõe e de que forma isso aqui, essa teologia da crise, ela está aí na raiz de Laodiceia. Então, primeiro de tudo aqui, só queria que tenha a teologia da crise e a crise da teologia. Eu só vou pegar esse rodapé, dizer assim. Isso é talvez não mais verdadeiro na mesma expressão como costumava ser usado no continente europeu. Desde a Segunda Guerra, né? E apenas cabe dizer, desde o novo movimento teológico, uma nova consciência teológica está despertando. Temas teológicos centrais estão tomando lugar de discussões gerais sobre a religião. Então, temas teológicos central, nascimento original. A tendência da teologia alemã aponta claramente para uma teologia da palavra de Deus. E essa tendência não está de modo algum limitada à escola bartiana, que é do Karl Barth, né? Então veja bem, irmão, a questão, eu vou te mostrar isso aqui, eu espero que eu consiga. Olha, vou mostrar aqui onde é que a coisa fica. O Brunner aqui na teologia da crise, apontava para algumas tendências perigosas da velha ortodoxia, que por ser objetivista, veja bem, a velha ortodoxia é a nossa, por ser objetivista, deixa eu te dizer bem devagarzinho, onde a gente vai conseguir chegar. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus objetivamente? Ou é a palavra de Deus apenas subjetivamente? Ou seja, lembra a questão da doutrina? A palavra de Deus é a palavra de Deus quando fala no meu interior, quando muda a minha vida, etc. Somente. Mas se ela não falar comigo, se ela não me transformar e não fizer nada comigo, ela é a palavra de Deus. Independente do que se creia, do que se deixa de crer, ela é palavra de Deus. Diz o Bruno que nós, antigos, acreditamos que é. Mas ele não acredita que é. Não há? Não há. É por isso que esse tipo de assunto, mas isso é tão assim melindroso, a diferença quase não tem, é por isso que dizem que a igreja, a maioria não quer saber desse assunto. Então, se você conseguir ficar até o fim, seja bem-vindo, né? Tendia a objetificar a fé na velha ortodoxia, sugere Bruno, corre-se o risco de a doutrina passar a ser vista como divinamente inspirada, até mesmo objeto da fé no lugar de Deus, o que redundaria numa forma de... Bom, isso aqui é uma coisa séria. Doutrina. Veja bem, o que o Brunner vai pegar é na questão de doutrina bíblica. Quando a gente fala de doutrina bíblica, os irmãos sabem, né? A palavra doutrina é teologia. Doutrina que está falando aqui não tem a ver com usos e costumes, que a doutrina aqui é se Jesus nasceu virginal, se Jesus ressuscitou, se a Bíblia é a palavra de Deus. Então ele diz que havia um tipo de uma idolatria da doutrina, onde as pessoas, no lugar de ter fé em Deus, isso é verdade, corria o risco de passar a ter fé na doutrina. A isso Brunner chama de teologismo, de colocar a doutrina no lugar do encontro pessoal com Deus. Irmão, presta atenção. São duas coisas. Encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Ele chama-se experiência. Outra coisa é conhecer a doutrina.
e achar que conhecer a doutrina substitui o encontro, a experiência com Deus. Diz aqui ainda: corre-se ainda o risco de a Bíblia virar uma espécie de papa de papel, em que a infalível palavra de Deus, que é o que nós cremos, é comunicada como se não carecesse de ser interpretada por seres humanos falíveis e como se não estivesse dessa forma à mercê das ideologias e idolatrias da Bíblia, podendo ser manipulada de acordo com o interesse e inclinação de cada um. Verdade. Para Bruno, Deus fala através da Bíblia, porque a Bíblia é a manjedoura em que descansa o menino. As palavras bíblicas são a estrutura e o veículo da palavra de Deus, ainda que seja, na verdade, impossível chegar a esta, a Bíblia, sem aquela palavra, pois há uma conexão em si. A palavra de Deus é infalível, mas a estrutura linguística que a sustenta, não. Ou seja, estrutura linguística, nós cremos na inspiração verbal. Deus não inspirou apenas os temas e os escritores. Deus escolheu cada palavra que seria escrita. Brunner diz que não. Presta atenção. Brunner diz aqui que a estrutura linguística que sustenta a Bíblia não é infalível. Tá? Embora ele diga que há uma inspiração das escrituras. Muito bem, aqui não vamos abandonar. Vamos ver aqui agora. É isso aqui, ele diz assim, olha. Bruno é sustentado que o conhecimento de Deus, lembra que são duas coisas em debate aqui, o conhecimento de Deus, experiência com Deus, e conhecimento doutrinário. Que o conhecimento de Deus está acima, né? E que o ser humano só pode chegar ao conhecimento de Deus na medida que este Deus se faz conhecido a ele através daquilo que chamamos de revelação. A encarnação do verbo divino, que Deus falou, acompanhado da resposta da fé, a palavra, o que Deus fala. Influenciado, vou terminando isso aqui, pelo grande filósofo e teólogo judeu Martin Buber, Bruno sugere a distinção entre uma fé meramente credal, creio no credo, eu creio na doutrina, do tipo eu isso, e a distinção entre a fé relacional eu e tu, ainda que não seja possível fazer teologia ou mesmo pregar o evangelho, sem expressar as verdades bíblicas por meio de proposições doutrinárias, isso é verdade. A pregação tem que ter base do... Essas proposições são um tipo específico de verdade, a verdade isso, a verdade coisa, enquanto que o encontro pessoal do crente com Jesus Cristo, verbo divino, o encontro pessoal leva à apreensão por parte do crente de um outro tipo de verdade, a verdade tu ou a verdade tal, né? Aí vem os livros deles aqui, e aqui vem a seguinte questão que eu quero ver você, mas a hora vai. Por que ler sobre teologia da crise hoje? Bom, no nosso caso, é porque a nosso material da escola dominical sobre o Apocalipse colocou o material. A gente então é obrigado a explicar. Mas ele pergunta aqui, pelo menos 3 boas razões. Em primeiro lugar, você não consegue entender a história da teologia do século XX, onde você deveria conhecer isso aqui, pelo menos, deixa eu ver se eu te mostro. Cadê ele? Onde é que ficou? Ficou este outro aqui. Tá, queria te mostrar, mas não está aqui. Veja bem. Primeiro, você não consegue entender nada. Em segundo lugar, porque no Brasil hoje, estamos vivendo um clima teológico, quem escreveu o livro foi atual semelhante. Primeiro, pela decadência do liberalismo, cujo último estertor foi a chamada teologia do evangelho social, o principal foi esse Walter Rauschenbusch. Uma teologia do evangelho social é uma teologia onde se prega que a obra do evangelho é apenas a obra social. Não tem almas para salvar. O que existe são carentes para cuidar e, logicamente, aqui tem um elemento político.
Segundo, a crise chamada pela controvérsia modernista, essa crise aqui é a nossa. Há uma crise entre o fundamentalismo, que crê em todas aquelas, e o modernismo, que diz que tem que entender a dele. Onde, por exemplo, nos Estados Unidos se proibiu o ensino das teorias de Darwin nas escolas públicas do Tennessee, lugar onde originaram a Igreja de Deus, Cleveland. Lá foi proibido ensinar esse negócio aí de evolução. E isso fomentou uma crise, irmão, que diz assim, o fundamento de sua crise obscurantista, que ainda influencia e caracteriza. Então, irmão, nós somos chamados de obscurantistas, nós somos chamados de negacionistas, de terraplanistas, porque essa crise está aí. Por fim, vem um elemento interessante, o pentecostalismo. Porque estudar a teologia da crise hoje por causa do Pentecostes? Agora, no Brasil, veja primeiro, a decadência da teologia da libertação. Tem a teologia da libertação, que é um movimento mais católico. A crise do fundamentalismo das igrejas históricas. O que são igrejas históricas, irmão? A igreja histórica é batista, presbiteriano, luterano, anglicano, igrejas históricas diante do Pentecostes, né, que estão em crise, já desencanta muitos, quer dizer, não consegue mais encantar, interessar o povo não cair nessas igrejas, muitos não conseguem tal. Agora, terceiro, o surgimento do neopentecostalismo no Brasil. Neopentecostalismo, irmão. Neopentecostalismo. Tá? Muito bem. Deixa eu te mostrar aqui agora onde é que a gente vai. Deixa eu te mostrar essa coisa aqui. Eu tentei fazer uma coisa didática aqui. Paulo diz, eu sei em quem. Dizer eu sei em quem tenho crido é diferente de dizer eu sei no que tenho crido. Mas os dois ensinamentos são verdadeiros. Os dois. Eu sei em quem, é o que Paulo diz. Nós temos que ter as duas coisas. Aqui, irmão, eu sei no que tenho crido é doutrina. Doutrina. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho. Eu sei no que tenho crido. Opa. Quando fala eu sei no que tenho crido, eu estou falando de doutrina. Eu preciso da doutrina. Deixa eu botar mais isso. Eu preciso da doutrina. Quando fala, quanto é que foi aqui? Foi para 48. Quando eu falo eu sei em quem eu tenho crido, eu estou falando de experiência. Ok, irmão? E quando a gente fala de experiência, nós estamos falando particularmente de pentecostalismo e de neopentecostalismo. E a coisa veio, né? Porque é o seguinte, meus irmãos. É o seguinte. Deixa eu tentar fazer aqui a minha teoria. O certo é as duas. O certo é as duas. Ter experiência com Deus e conhecer e ser guiado pela palavra. Quando a gente risca uma das duas, Sardes, igreja de Sardes, tá? Igreja de Sardes. A igreja de Sardes é qual dessas aqui? Ó? Apocalipse 3. São as 3 igrejas que tem a ver aqui com Sardes. Você sabe que tem fama de estar vivo, mas está morto. O que é, irmão? Na época da Reforma, teve que ter, né, houve uma ênfase, teve que ter essa ênfase grande. Por que não aparece? Tá muito bem.
Na doutrina. Na doutrina. A igreja vinha de séculos de idolatria católica romana. Então você tinha que saber muito bem no que você cria. Aí vem os fundamentos da reforma, só Cristo, só a Bíblia, só a fé, só a graça. Então você tinha que saber muito bem no que você cria. E eles sabiam exato e sabem, porque, irmãos, isso são igrejas que ainda existem hoje. A gente falou disso quando estudou a igreja de Sardes. Né? Sardes, Filadélfia, existem ainda hoje esses modelos aqui. Onde se sabe direitinho a doutrina. Porém, esse elemento aqui chamado experiência ou comunhão com Deus não existe. Existe uma crença morta. Eu conheço, difícil falar conheço, que eu aponto 1 e 3 para mim, né? Eu conheço pessoas que defendem a nossa crença, defendem os protestantes, mas não congregam, não ceia, não participa de atividade nenhuma, não dá testemunho, mas crê. Pode te dar uma aula de escola dominical, mas crê. O problema em Sardes era esse aqui. Crê. Aí lembra a questão da igreja sendo atacada no que ela cria, sobre evolução, sobre psicanálise. Até algum tempo atrás eu ainda assisti pastor pregando isso, né? Psicologia do diabo. Crente não vai em psicólogo não, por exemplo. Aí firmar no que a gente crê, nós cremos na palavra, entendeu? E eu estou tentando ver como é que de Sardes foi necessário haver, que depois de Sardes, a igreja que cria, que continua crendo, mas é morta. Como é que diz aqui? Ó, presta atenção. Está morto. Lembra do que você recebeu e ouviu. Ele vem dizendo aqui. Quer dizer o seguinte, meu irmão. Gerou a necessidade de uma igreja que tivesse experiência. Aí surgiu quem? Quando a gente fala de experiência, estamos falando de quê? De pentecostal. Pentecostal, experiência. Igual receber choque. Perdeu o sentido. Ri. Chorou. Experiência. Filadélfia. Experiência. Em reação, você está entendendo isso, não está? Em relação a uma Sardes que cria. Perfeito, ainda crê até hoje. Mas é uma coisa morta, suja, pentecostalismo. Repleto, e vai. Cura, milagre, experiência. Eu não sei você há quanto tempo você é pentecostal. Mas você talvez já ouviu. O tempo está pouco. Pentecostal não conhece Bíblia. Já? Mudou. Pentecostal não conhece Bíblia. Inclusive, com todo respeito, sem intenções perversas, mas eu conheci um tempo, eu conheço o pentecostalismo. Eu me converti em 76,
6, que já tinham 5 anos, desde 1970 eu conheço o pentecostal. A primeira pastora que falou comigo já foi profetizando e falando em língua, eu conheço. Mas eu conheci, irmãos, igrejas, nossas inclusive, onde a exortação para que os crentes fossem santos, até um policiamento das vidas das pessoas nos cultos, não era a Bíblia, é o sonho que o irmão teve. Porque essa noite eu vi 2 filas, não vou dizer quem eu vi, uma subindo e outras caindo no abismo. Vai que igreja é conduzida pela palavra. A Bíblia fala de revelação, claro. Existem revelações para as pessoas. O que de revelação, de alicerce, Paulo diz que os fundamentos, os alicerces da igreja foram lançados pelos apóstolos. Não sei se vocês sabem, hoje tem umas teorias de que a revelação não terminou no Apocalipse, não. Tem apóstolo aí que está dando continuidade, experiência. E quando se falava em doutrina, eu conheci também, doutrina pentecostal tinha a ver com cor de cabelo, tamanho de cabelo, faz parte, usos e costumes faz parte, mas era só isso, não era Bíblia. Então, irmão, presta atenção, ver se eu consigo colocar aqui para você. De uma igreja que não sabia, não tinha experiência, né? Mas que tinha uma doutrina, surge uma Laodiceia que não sabe no que crê. Eu sei em quem eu creio, agora no que é que você crê? Né? Doutrina. O que é que você crê? Vivemos numa Babel doutrinária. Laodiceia é uma Babel doutrinária. O escritor aqui da lição cita, quer ver uma coisa que ele cita, que ele é violento. A igreja é desgraçada, miserável por causa do evangelho social e do evangelho da prosperidade. Esqueci de Jesus, essa igreja é miserável. Por quê, né? Tem base bíblica? Tem base bíblica. Que a gente tenha, que a igreja tenha a obra social, isso é inevitável. Jesus mandou, é sério. Agora que a única atividade possível para a igreja é a social, não tem mais aulas. Não sou eu, o pastor John, ele fala do movimento de megas igrejas. Eu vou explicar para você onde é que isso aqui é condenado. Os críticos das megas igrejas, eles dizem que em vez de uma igreja de 5 mil pessoas, seria muito mais eficaz 10 igrejas de 500 pessoas. A mega igreja, ela é concentração de renda e uma série de coisas. Segundo o pastor John, ele diz que esse movimento de mega igreja, a ideia de que... E o interessante, né, irmãos, aqui colocaram na cabeça de alguns, ainda bem que não foi na nossa,
que quanto maior o público reunido, 5.000 pessoas, maior é o poder de Deus. O poder de Deus é relativo ao tamanho do culto, ou seja, um culto numa igreja de 5.000 pessoas e um culto numa igreja de 50, na de 50 o poder de Deus é 50, na de 5.000 o poder de Deus é 5.000, que é uma mentira absurda. Irmãos, é cego porque a questão do pecado, o pecado é cego. A Bíblia fala da queda do pecado, né? O que é pecado hoje? O que é perdão de pecado? E por causa do mundanismo. O mundanismo aqui, quer dizer aqui, é no sentido de aceitar o que ele chama aqui de, né? Que mostrei aqui, né? Ecumenismo, doutrinas que não tem na Bíblia, está em acordo mais com a psicologia, inclusive a denúncia, não sei como, que pode ser eu também, né? E muitas das nossas pregações não são mais teologia cristã, é autoajuda encontrada em qualquer religião. Então, irmãos, aqui o nosso irmão nos levou até aqui, né? Nos levou até aqui. Nós temos, aqui é o certo, aqui é o certo. Filadélfia é isso aqui, ó. Filadélfia é isso aqui, tem experiência com Deus, mas tem doutrina bíblica. As igrejas que não têm experiência, algumas não são pentecostais, protestantes, são chamadas de igrejas bíblicas, não tem experiência. A igreja de Deus, ela segue um modelo onde a gente espera que seja uma igreja que tenha experiência de Deus, mas que tenha Bíblia. A estrutura da igreja é a Bíblia, não é sonho, não é revelação. Até porque, irmãos, uma série de revelações que eu ouço, que Deus me mostrou Jesus voltando, eu já tenho a Bíblia. Quase 90% das revelações que estão tendo aí, que está saindo na WhatsApp, eu já tenho na Bíblia, eu já sabia pela Bíblia. E minha vida, minha crença, minha esperança, meu futuro está baseado na Bíblia. Agora Deus fala, eu creio, eu tenho profecia, a revelação de Deus na minha vida. De quando eu saí de Taguatinga para cá, há 30 anos, vai ser assim, 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 a gente está vendo. Eu creio nisso, irmão. Agora, experiência, língua, profecia, revelação, arrebatamento, sem conhecimento bíblico, dá nisso aqui. Ou vai para Sardes, que crê, mas não tem experiência, ou vai para Laodiceia. Então, irmãos, a questão é a seguinte, aqui eu vou ver se eu consigo terminar e fechar essa coisa aqui para você. Está lá na lição. Alguns pegaram a lição impressa, os outros estão lendo aqui. Laodiceia é uma igreja sem doutrina. E as doutrinas que estão surgindo são invenções humanas. Bom, eu só posso falar de mim, mas já vi, já pesquisei, não encontro base bíblica para movimento apostólico hoje. Prosperidade, dê dinheiro para você poder ficar rico, dê dinheiro, prosperidade. Irmão, tem tanta coisa que eu não vou ficar aqui. Não há doutrina, não há doutrina, há experiência, entendeu? Pai, vai. Então, Laodiceia é isso. Inclusive tem movimento. Tem movimento, inclusive tem a aparência de uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma mega igreja. Mas onde está a doutrina? Eu pergunto para você que é da minha igreja. Os outros. O que você acha de servir a ceia num estádio de futebol? Você não tem a mínima ideia das condições espirituais, morais, éticas, civis, criminosas. Quem quiser, o que você acha disso?
Tem doutrina na igreja dessa? Bom, eu estou vendo aqui que já estou formando 1 hora. Eu acho que eu terminei com o Bruno aqui. Então, irmãos, o neopentecostalismo, agora esse aqui talvez é pesado de dizer, né? Mas, o pentecostalismo e o neopentecostalismo contribuíram para uma igreja cheia de experiência, e sem conhecimento bíblico, e sem conhecimento doutrinário. Aí, irmãos, é o seguinte, aí alguém fala assim, Everardo, graças a Deus quem não conhece nada disso, né? Que aí prega, não tem risco de pregar, é lei do engano. Irmão, com todo respeito, irmão sabe que eu escuto Deus falar pela boca do doutor, pela boca do analfabeto. A pessoa que mal lê, eu prego a palavra de Deus por eu destrincho toda a filosofia existencialista, teologia da crise na pregação dele. Só que tem um detalhe, ele não sabe. O difícil para mim é que eu sei. Se eu pregar, eu prego sabendo, não prego. Só não sei para falar, é isso aqui. Olha, mas eu tive dificuldade muito em gravar, eu não sei se pode chamar de aula, porque eu sei que, para mim, bom, eu li 2.500, fora os livros que eu emprestei, né? Mas eles dizem assim, irmãos, a Bíblia, ela provoca experiência, isso é verdade. Subjetivo. A Bíblia não produz doutrina. A Bíblia se tornou algo totalmente individual. Aquilo que eu creio, aquilo que eu experimento, pelo que eu creio. A Bíblia serve para isso. Para que religião? Para que religião? Então serve para o ser humano se... Não é nem para se curar, é para se aceitar. Né? Então, chama Teologia da Palavra de Deus. Você vê, eu estou com ele emprestado, eu não sei se é para a Estela, um livro do Karl Barth, chama Prega a Palavra. Você presta atenção, onde é que chega isso? Geralmente o pregador, ele acha que tem de Deus uma mensagem para entregar. É assim que se prega. De Deus. Ele entende que recebeu de Deus que o assunto é esse. Então ele desenvolve um argumento, pontos, onde no fim, então ele faz um apelo para que o ouvinte aceite aquela proposta que o Barth diz que isso não pode acontecer. Karl Barth prega a palavra. De por quê? Por quê? Porque você não tem ideia. Você está pregando e você acha que lá no coração do ouvinte está chegando uma mensagem. Mas a palavra de Deus não pode ser presa em nossas doutrinas. Nossas doutrinas e dogmas não conseguem prender a palavra de Deus. Então, inclusive, depois que você prega, você não tem a mínima noção. Qual é a mensagem que chegou lá? Você vai fazer apelo. Eu acho que eu consegui convencer, mas você conseguiu. Mas e a palavra de Deus, que é livre, você não manda nela? Conseguiu convencer do quê? Eu já ouvi pessoas dizer para mim, naquela mensagem você falou isso, eu tenho plena consciência que eu nunca disse aquilo. Mas ele ouviu. Uma anedota, só para você entender como é que funciona. Em Novo Acordo, hoje é Tocantins, 1977, por aí. Eu me lembro que eu preguei a mensagem onde o pessoal dizia, desce da cruz se tu és o Cristo. Eu, irmãozinho, irmão, gostei daquela palavra, pega aí de riba. É só um exemplo, né?
E são comentários. Tá? Essa aula foi assim extraordinária. Eu achei necessário porque tem aqui no material e porque eu tenho responsabilidade com vocês, né? Daquilo que ensino. Bom, talvez um dia eu tenha habilitação para falar mais disso, mas também não vai ser necessário. A gente retorna para o normal do Apocalipse na primeira ocasião que Deus nos der. Senhor, em nome de Jesus, peça a ajuda do Teu Espírito Santo, que possa ser corrigido e que possa ser esclarecido, Senhor, qualquer ponto durante esta palavra. Fica conosco, nos livra durante essa pandemia, nos livra desta praga, ajuda Teus filhos a continuarem alimentando da palavra e sabendo em quem crer e sabendo também no que é que crês. Em nome